Oi, 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 pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Acredita Cast. Nós iremos tratar sobre temas sobre desenvolvimento pessoais, né? E eu já te convido a nos acompanhar no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, segue a gente, acompanha não apenas para nos ajudar a crescer, mas também porque aqui você também vai crescer, se desenvolver, né? Nós vamos trazer temas relevantes para você. E o tema do nosso episódio de hoje é sobre marketing. Você que vai começar a empreender não sabe da importância do marketing, mas não sabe como começar. Eu convidei aqui Bruna Pinheiro, ela é referência aqui na nossa cidade, é social media, né, Bruna? Se Exatamente. apresente melhor. Olá, pessoal. Olha só, eu me chamo Bruna Pinheiro. Eu ingressei nessa área do marketing no ano de 2019, início de 2019, antes da pandemia, e hoje estou aqui como estrategista digital para te auxiliar no crescimento aí da sua empresa nas redes sociais. Aí hoje você é só é o social media que você falou, né? Ai, Estrategista. vamos lá. Olha, eu tenho muito pano para manga, viu? Tem um conteúdo aqui que vai render bastante. Mas então, para a gente iniciar, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Como eu comentei com vocês, eu ingressei nessa área em 2019. 2019 foi um ano assim de grandes adversidades, digamos assim, né? Aquele ponto de inflexão. Para quem não leu o livro Ponto de Inflexão, inclusive, eu recomendo. E esse livro, ele fala justamente sobre decisões em momentos difíceis. Em 2019, eu estava cursando meu doutorado em Salvador, morava lá na época, eu e meu esposo. E nós estávamos nesse processo aí de construção, sabe? Quando eu passei por um momento difícil e decidi fazer uma transição de carreira. Foi assim algo totalmente inusitado para mim. Eu disse, não, cara, eu preciso tomar uma providência na minha vida, porque do jeito que tá, não dá para continuar. Eu fazia química, né? Sou química de formação. Uhum. E aí foi quando enquanto eu estava no doutorado, eu fui buscando uma outra forma de empreender dentro de casa, né? Porque como eu tinha minhas obrigações na universidade, eu precisaria empreender em momentos opostos ao laboratório onde eu ficava. E aí eu fui pesquisando, fui descobrindo e me vi ali dentro de uma área do marketing. A primeira coisa que eu fiz foi, eu vou adquirir uma franquia de marketing digital. Exatamente, eu também sou franqueada de uma empresa de marketing digital. E dentro dessa empresa, Laura, são diversos serviços. Social media, registro de marca, site, enfim, o que a sua empresa precisar, essa franquia ela oferecia, né? E aí eu fui me lapidando, comecei com o que eu tinha, um celular antigo, computador. Inclusive, eu quero deixar até meu perfil aqui, eu sou Bruna Pinheiro, lá no Instagram, para que você comece lá num destaque que tem sobre mim. Lá vocês vão encontrar um vídeo de quando eu comecei. Comecei a gravar o vídeo sem nenhuma técnica, falava para dentro, tinha Uhum. os ombros assim um pouco encurvados, Sim. porque eu tinha vergonha, tinha insegurança, né? Só que aí é que tá. Por que que eu não excluí esse vídeo? Porque esse vídeo é um testemunho É. de que você pode começar com o que você tem e ir se lapidando Uhum. até chegar aonde você deseja chegar, né? Depois que você falou, agora eu vou olhar depois. Vou Olha, reparar. pois dê uma olhada depois. Tem muita gente que ri muito, ri muito. Pois é, Mas gente. você fez alguma? Foi só a prática mesmo. Você não fez nenhum curso nem nada. Sim, fiz, com certeza. Eu sou uma pessoa que não tenho medo de investir. Não tenho medo de investir em mentorias, em cursos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi adquirir a franquia. Agora a gente já pode falar sobre para quem quer iniciar a empreender, né? E vindo para o digital. Então, o primeiro passo que eu dei foi ir atrás dessa franquia, porque eu queria empreender com o digital. Só que, ao contrário do que muitas empreendedoras fazem, eu já quis começar do jeito certo. Uhum. Então, eu abri o meu MEI na época, abri o meu MEI, eu já criei uma identidade visual profissional. Só que o que é que eu faria de diferente? Eu abriria o meu CNPJ, hoje eu sou ME, abriria meu CNPJ, mas investiria primeiramente no registro de marca. Para quem não sabe, o registro de marca é
como é que eu posso dizer? É uma certificação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial que te dá exclusividade de uso daquela marca durante 10 anos. Passados 10 anos, você pode renovar ali e continuar usando por mais 10. Aí isso é a primeira coisa que você indica pra gente, só que você não fez. Isso, exatamente. Porque o que eu quero compartilhar com vocês é o que eu fiz, o que deu certo e o que eu fiz de errado que eu poderia ter feito de diferente. Sim. Tá? Porque nessa jornada, nós vamos cometer muitos erros. Então, assim, se você puder aprender um pouquinho com a minha trajetória... É melhor a gente aprender com os erros dos outros, né? Exatamente. Você vai sofrer menos, né? Então, eu faria isso. CNPJ, a questão do registro de marca para você evitar cópias, né? Porque tu imagina, aqui em Petrolina, por exemplo, eu sou a pioneira, né, nessa parte de registro de marca. Algumas empresas, alguns advogados fazem o registro de marca, mas não é algo que é o carro-chefe. O carro-chefe hoje, dentro da minha empresa, é a questão do registro de marca. Teve até um restaurante bem conhecido aqui da cidade, né? Foi. Que aconteceu isso. Eu fiquei, meu Deus do céu, como a gente acha que não, isso é erro de quem tá começando. E outros, tipo, que já são grandes, né? Exatamente. A gente sempre acha assim, que vai acontecer com outro, comigo não vai acontecer. E aí, inclusive, você citou esse restaurante, na época, para você ter noção, de como o posicionamento ele é importante, quando você se posiciona no digital. Então, eu comecei a me posicionar porque eu queria ser reconhecida como a mulher do registro de marca. Quando aconteceu isso com esse restaurante, várias pessoas enviaram mensagem para mim dizendo: Bruna, você viu isso aqui? Você viu isso aqui? Eu nem ia gravar um conteúdo sobre o assunto. Se foi alguém que recorreu a algum empreendimento que já tem uma empresa, né? Que exatamente. Essa empresa tentou registrar, né, há muito tempo, já vinha tentando, não conseguia porque já existia outra no mesmo nicho. O que acontece? O problema está em você usar um nome totalmente igual ao do seu concorrente? Não necessariamente. Você pode trabalhar com o mesmo nome da marca, sendo que num nicho diferente. Se for num nicho diferente, você tem chance, sim, de ter a sua marca registrada. Um exemplo muito básico que eu sempre trago para as pessoas que chegam para mim e dizem que não sabem de nada de registro de marca, mas sabe que precisa, o exemplo prático que eu dou é o seguinte: nós temos aí a marca de produto de limpeza Veja. E nós temos também uma revista Veja. Né? Ambas elas têm o mesmo nome, porém identidade visual diferente e também atuam em nichos diferentes. Então, isso não é um problema. O problema que a gente precisa identificar é justamente se você está fazendo o pedido na área de atuação da sua empresa, certo? Sim. Então, quando começou a chegar essas mensagens, Bruna, você viu? Aí eu disse, não, vou ter que gravar um conteúdo sobre isso. E aí eu gravei um conteúdo falando sobre essa questão desse restaurante, o que aconteceu, mostrei lá o pedido do registro de marca e fui explicar. E desse vídeo, várias pessoas entraram, que não me conheciam em Petrolina, entraram em contato comigo para saber mais sobre a questão do registro de marca. Então, já fica aí a dica para você. Aproveite também alguns assuntos que estão em alta, que têm relação com o seu conteúdo. Sim. Eu lembro que repercutiu bastante por aqui, né? E chegou até você. Exatamente. Bom, nós já conversamos sobre a questão do CNPJ, que é a questão do profissionalismo, né, da sua empresa, que você precisa investir. Nós já conversamos na questão do registro de marca. Aí vamos lá. Mas, por exemplo, a questão do registro de marca, você indica até mesmo para quem vai empreender como MEI, né? Um pequeno empreendimento, sim, você já indica. Sim, até quem não tem, gente, até quem não tem CNPJ, quem é pessoa física precisa registrar, tá? Todos nós somos uma marca. Todos nós somos uma marca. O que diferencia é o seguinte, que alguns têm consciência que tem uma marca pessoal e trabalham essa marca pessoal para influenciar outras pessoas. E tem aquelas pessoas que passam uma vida sem saber que tem uma marca pessoal e ela precisa ser trabalhada. Fora que um dia vai crescer, né? Pronto, aí é isso que eu vou falar agora. Essa questão de, mas eu sou pequeno ainda, eu sou pequeno. Quando eu tiver dinheiro, quando eu começar a faturar X, eu vou me preocupar com o registro de marca. E é aí onde acontece grande parte dos prejuízos dessas empresas. Por quê? Porque a gente não sabe o dia que o sucesso vai bater à nossa porta. A gente começa pequeno, mas nós não queremos permanecer pequenos para sempre.
né? Então, a gente precisa fazer o básico bem feito primeiro. A gente precisa ter alguns pilares bem consolidados. Por quê? Porque se alguém registrar primeiro do que você vai perder a sua identidade visual, você pode receber uma notificação extrajudicial com tantos dias ali para você trocar a sua marca, trocar toda a sua parte de papelaria, fachada, etc. E são poucos dias, tá, gente? Então, assim, algo que você levou uma vida para construir, você tem poucos dias para fazer essa troca. Uhum. Então, isso acaba sendo um pouco dolorido, tá? É um prejuízo, né? E esse prejuízo, ele não dói só no bolso. Sim. Eu costumo dizer que a maior dor dele é a dor emocional. Por quê? Porque todo nome de marca carrega uma história. Uhum. Né? Quando a gente pensa no nome para um nosso negócio, a gente não pensa apenas no nome aleatório. Não, eu quero que as pessoas conheçam um pouco da minha história, eu quero que esse nome represente algo. Então, isso é muito importante, essa questão de você já iniciar do jeito certo. Mas eu tenho uma coisa que muitos me perguntam. Bruna, em que momento eu preciso fazer o registro da minha marca? Antes da identidade visual, ou eu já tenho a minha identidade visual e eu posso fazer o registro? Bom, o ideal mesmo é que você, antes de fazer a identidade visual, você faça a questão do registro de marca. Por quê? Você vai escolher o nome para sua marca, você vai ver a questão da área de atuação. Tu já pensou o investimento todo na identidade, né? Aí você vai investir numa identidade visual. E Uma identidade visual boa, assim, completa, que eu tô falando. Não é só o logotipo, não. Completa. Tom de voz, etc. Tudo isso com identidade visual. Porque barato não é, né? Não é. Por baixo ali você vai gastar R$1.500. É isso mesmo. Gente, é praticamente o valor do serviço de registro de marca. É praticamente, entendeu? Então, assim, quando você já tem o nome do registro da sua marca, então já procura o profissional. Dá para fazer sozinho? Dá. Mas como Laura bem sabe, né, Laura? Existe uma grande chance de que você esqueça dos prazos do INPI, como aconteceu com Laura. Gente, eu tenho uma marca, rapidinho, viu, amiga? Pode falar. Eu tenho uma marca de aromatizadores de ambiente. E aí, assim que eu selecionei o nome, né, que eu tive a ideia do nome, eu fui e registrei. Não vou dizer agora, né, porque eu ainda vou contar com a ajuda de Bruna para registrar novamente. E aí, registrei, registro, nunca lembro. Registrei e beleza, aí comecei a empreender, na verdade tive uma pausa, né, pra começar a empreender, e aí quando eu decidi começar, que eu achava que ainda tava no prazo, quando eu fui ver, já tinha passado do prazo que você tem que pagar uma taxinha pra você dizer, tipo assim, confirmar, não, realmente eu vou usar, viu, galera? Né, porque fica lá na revista pra você entender que você vai usar, né? Exatamente. E aí me passei da data e aí eu vou ter que registrar novamente, só que agora com a ajuda de Bruna, né, graças a Deus. Pronto, é isso que acontece. E o caso de Laura não é singular, não é uma vez perdida. Algumas pessoas já entraram em contato comigo por 2 motivos. Porque esqueceram de pagar a taxa para poder você ter o direito de uso ali por 10 anos. E também pessoas que entraram em contato comigo desesperadas, porque tem um prazo lá, tem uma etapa dentro do INPI que é o prazo de oposição, onde outras marcas podem se opor ao seu pedido de registro de marca. Gente, olha, não é difícil, tá? Eu tô falando algumas coisas aqui, pode ser estranho para você, mas qualquer dúvida você pode me chamar que eu falo como é que eu posso dizer? Traga o significado da forma mais simples possível para você poder entender. Então, essa questão de você aguardar esse processo e outra marca entrar e dizer assim, não, essa marca não merece a exclusividade porque ela é muito parecida com a minha. Vai confundir os consumidores da minha marca. E essas pessoas que fizeram sozinhas, elas não sabem como lidar, como responder ao INPI, como protocolar isso. Então, dá para fazer sozinho? Dá sim, como você sabe que dá. Mas a questão aqui de você contar com uma assessoria durante todo o processo vai facilitar, porque tu vai se empenhar naquilo que tu é bom para fazer, vender, empreender, etc. E deixa essa parte burocrática com quem é da área. Esse negócio. Eu falo porque eu passei por isso, né? E a gente tem, como a Bruna falou, tem como a gente começar assim só. Ah, não tenho dinheiro, beleza. Mas se tu tem
guardado em algum lugar, o dinheiro, investe nisso, porque você buscando um profissional, ela vai poder identificar os nicho, não, tem as classes, tudo certinho, porque a gente acha que é simples. Não é tão simples assim. Tem vídeos ensinando e tudo, mas se você não fizer direitinho, alguém pode futuramente recorrer. Exatamente. Tem essa possibilidade, tipo assim, não nichei nessa classe aqui, e alguém vem, eu posso usar, porque você não usou isso, usou essa classificação. Nós temos aí a questão do pedido de nulidade, quando a sua marca já está registrada, mas aí alguém identifica, alguém que quer aquela classe e vê que você está usando aquele nome naquela classe, aí ela pode dizer, gente, mas essa marca aqui, ela vai atrás do seu CNPJ, vai atrás das redes sociais, tudo que ela puder fazer para poder comprovar, ela vai atrás e chega lá com pedido de nulidade para sua marca. Certo? Então, a gente precisa ter um cuidado para não gerar depois mais dores de cabeça. O que a gente está falando aqui, galera, é só uma questão, assim, de alerta, né? Não é que você vai ser obrigado a fazer, mas é só uma questão de alerta. Eu estou fazendo isso aqui sozinho, mas eu sei que isso pode gerar algum prejuízo. Bom, voltando à questão da identidade visual, quando a gente pensa no nome, o ideal é procurar um profissional do registro de marca para fazer essa busca, né? Essa análise de viabilidade, que a gente chama, ou análise de anterioridade, que é para saber se já existe uma marca que já tem um registro. E aí, o que acontece? Nessa análise de viabilidade, nós vamos estudar as chances que a sua marca tem de ser aceita pelo INPI antes de você fazer o investimento na identidade visual, tá bom? Então, por isso que é importante você falar com um profissional. Por quê? Porque chega uma pessoa, Laura, e bota lá na base de dados do INPI. Sei lá, Acredita Cast. Ela só escreveu isso, clicou e vai lá. Não existe nenhuma informação acerca desse nome. Só que quem é especialista tem cinco jeitos diferentes da gente buscar esse mesmo nome. Não é só Palavras sinônimas. Olha, são cinco formas de procurar por este nome e ver se ele realmente tem chances. E não só isso, existe também o estudo da lei de propriedade industrial, que é ali onde regulamenta se a sua marca ela vai estar de acordo com a lei ou não, certo? Então, a gente precisa ter esse tato, esse cuidado e pensar assim, mas é só um nome, depois eu faço isso. Não. O nome, quando ele pega, você sabe que ele pega e fica na mente das pessoas. A gente meio que, o marketing também ajuda nessa parte, né? Como é que eu costumo dizer assim, alugar um triplex na cabeça de uma pessoa. Então, o nome, ele é muito importante. E aí, logo em seguida, a gente já registrou, já tem uma identidade visual preparada, né? E aí depois, o que é que a gente faz? Pronto. Aí o que é que a gente pode fazer? Você vai criar o seu perfil. Se você já tem uma empresa física, se você não tem empresa física, vai começar apenas no digital, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai criar o seu perfil profissional lá no Instagram. Isso se o seu público for para o Instagram, tá? Que tem que ver também o nosso público. Exatamente, tem isso, né? A questão do público-alvo. Vamos começar por aí. Quando eu iniciei com a questão da franquia de marketing, era assim, eram muitos serviços, como eu falei para você, eram muitos serviços mesmo. E aí, no meu perfil, eu ficava divulgando praticamente um dia um serviço, outro dia outro e tal. Ficava assim, sabe? Quicando de um lado para o outro. E ali, você acredita que no primeiro ano de franqueada, eu não vendi nenhum serviço de registro de marca, não consegui vender nenhum. E aí eu vou contar o que foi que eu descobri, porque eu não estava vendendo esse serviço e hoje como foi que ele se tornou meu carro-chefe, tá? Mas lá de início, quando eu criava conteúdos aleatórios, as pessoas, elas não compravam. Por quê? Porque cliente confuso não compra. Cliente confuso não compra. Então, quanto mais assertivo você for, quanto mais você aumentar, como é que eu posso dizer? O seu alvo, né? A questão, assim, da sua comunicação, de você trabalhar as dores, de você ter um público já definido. Porque quando a gente fala para todo mundo, a gente não fala para ninguém. E aí, Bruna, mas eu já tô cansada de ouvir isso, E aí eu pego o Instagram dessas mesmas pessoas
porque uma coisa que eu quero falar aqui também é que muitas vezes o nosso ego, ele nos impede de crescer. Porque às vezes a gente acha que já sabe, não, mas essa parte básica do Instagram eu já sei. E aí, quando eu pego o perfil de uma seguidora que está com dificuldade de vender pelo Instagram, Bruna, tem como você analisar meu perfil? Inclusive, tem até um vídeo recente que eu soltei analisando o perfil de uma seguidora. Galera, vocês sabem o básico, mas vocês não praticam. Então, por isso que é chato. Às vezes a gente tá repetindo as mesmas coisas. Por quê? Porque quando a gente vê que você tá errando ali no básico, você não tem como passar de fase. Não tem. Entendeu? Então, por isso que a repetição, ela é a chave. Sim, qual é o erro, assim, o maior que você vê? Mais comum, na verdade. Você pega de alguém que não tem nenhum profissional tomando conta ali da rede social, qual é o que você mais vê? O erro principal é a questão da identidade visual, né? Que não tem identidade visual, então vira meio que uma salada de fruta. E o segundo erro é a questão de não gerar conexão. Então, você tem ali um perfil da sua empresa ali no Instagram e você sai postando aleatoriamente só foto do seu serviço, só foto do seu produto e aquilo ali não gera conexão. Porque é chato. Eu, pelo menos, eu não sigo nenhum perfil para estar acompanhando foto todo dia de produto. Não, eu quero saber como é que usa aquele produto, quais são os benefícios daquele produto, qual é a história da marca, certo? Então, isso acaba afastando as pessoas. Sim. Né? E Laura, essa questão do público-alvo, a gente precisa fazer algumas perguntas. O público-alvo é basicamente, eu quero definir o meu cliente ideal. Eu quero saber quem é o meu cliente ideal, porque toda a minha comunicação vai ser voltada para essa pessoa. E essa pessoa que eu digo é a representação de um grupo, né? Então, quem são essas pessoas? Não, são mulheres de 30 a 45 anos, elas residem aonde, o que é que elas fazem quando estão de férias, elas têm filhos, elas são casadas, quais são as dores dessa mulher empreendedora? No meu caso, essas mulheres empreendedoras, elas não têm ideias de conteúdo, elas não sabem produzir um conteúdo que conecta, elas têm um desejo muito grande de rentabilizar, monetizar através do Instagram, porém elas não têm tempo para como é que eu posso investir ali naquela rede social, né? Então, quando você tem, claro, as dores, os desejos desse público, fica muito mais fácil você criar um conteúdo que vai ali na dor daquela pessoa e ela vai dizer, caramba, ela sabe o que eu tô passando. Caramba, eu vou parar para ouvir essa pessoa aqui, porque eu me identifiquei com essa pessoa. Então, isso é muito importante. Eu posso pedir um exemplo aqui na prática? Bem rapidinho, uma consultoria de graça aqui. Vamos lá. Meu empreendimento é de aromatizadores de ambiente. A gente sabe que hoje em dia está em alta velas aromáticas, home sprays. Delícia. Como é que eu posso me diferenciar na minha rede social, sendo que quando eu chego lá no meu explorar, porque quando a gente procura muito sobre aquilo, só aparece aquele no seu explorar. O que eu posso me diferenciar, sendo que quando eu entro no meu explorar, aparece os mesmos tipos de conteúdos. Pessoas usando os mesmos frascos, fazendo os mesmos jeitos, gravando o mesmo jeito. Como é que eu poderia me diferenciar? Olha, essa questão de diferenciação é muito interessante isso. Por quê? Porque as pessoas, elas acham que para se diferenciar, ela tem que fazer algo inovador que ninguém nunca fez na vida. Sim. Isso não é verdade. Então, Laura, com as suas características, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com os seus trejeitos, tudo isso é ponto de diferenciação da sua concorrência. Então, por mais que você veja que a galera tem a mesma forma de gravar o vídeo ali, embalando a vela, né? Por mais que seja do mesmo estilo de vídeo, quando você vai fazer o seu, quando você vai criar narrativa, quando você grava a sua voz ali naquele vídeo, já é um diferencial, tá? É um dos diferenciais. E outra coisa que eu acho bacana é sempre envolver o público. Por exemplo, de repente você pode ter uma pessoa que é a sua cliente ideal, que ela ama esses cheirinhos, ela ama passar o home spray ali nas cortinas, para poder receber pessoas e tudo. Ela tem uma rotina muito parecida com a sua, que é aquela pessoa que gosta de cuidar do lar,
sabe? Uhum. Então, você pode pedir para essa pessoa, se dependendo do tipo de abertura, você pode dizer, olha, será que você poderia, de repente, gravar um vídeo assim, assim, assado? E aí vocês compartilhariam esse vídeo ali em colaboração, né? E isso é algo que diferencia. Porque quando eu procuro perfis de vela para comprar vela, no caso, né? É sempre a mesma coisa. Várias embalagens, como se fosse assim, encomenda Uhum. para aquilo, Pra né? Um dizer que tá saindo, aniversário. né? Aí, Só para gerar aquele desejo. sim. Ela vende muito, então eu quero. Tá errado? Não, galera, tá super Uhum. certo. Só que a gente precisa pensar também naquela pessoa que não vai comprar em grande quantidade. Ela quer uma vela para relaxar no final do expediente. Por exemplo, uma empreendedora. Eu indico para toda empreendedora que você tenha um momento para você mesma. Você possa ligar uma vela, colocar um sonzinho ambiente, uma luzinha amarela ali no seu quarto, enfim, na sala, para poder você transformar aquele ambiente num ambiente acolhedor. Então, até na sua rotina, a sua rotina, Laura, você vai conseguir vender sem parecer que está vendendo. As pessoas elas vão começar, caramba, que interessante a rotina dela. Todos os dias ela para ali para ler o livro dela, ela acende a vela dela, ela arruma a cama dela, coloca o perfume ali na cama. Então, tudo isso é ponto de diferenciação. Não simplesmente por conta da técnica, mas principalmente porque você é quem você é. Entendi. Incrível, né? É uma forma de você diferenciar, né? Como você falou, né? Gerar conexão, né? Com Exatamente. quem está nos acompanhando. Exatamente. Sim, aí sobre a questão do público-alvo, antes da gente ir para criar um Instagram. Eu tô falando isso porque no início eu não fiz isso, né? Eu tava atirando para todos os lados. Depois que eu defini meu público-alvo, depois que eu defini os meus valores, é muito importante, empreendedora, você que está nos assistindo, é muito importante você pensar nos seus valores. Quais são os seus valores? Porque você tendo isso definido, você vai ter clareza de quem você quer atrair. Por exemplo, eu tenho um valor inegociável que é a questão do respeito. Para mim, é inegociável. Então, se eu atrair um cliente que eu vejo que ele falta o respeito comigo, ou com uma pessoa da minha equipe, aquela pessoa ali, eu converso a primeira vez, e se repetir, infelizmente, olha, não dá para a gente trabalhar assim, a gente vai precisar romper o nosso contrato, porque nem tudo é questão de dinheiro, Laura. Da forma que você tá falando, você já, com certeza, já passou por isso. É experiência própria. E só que isso eu não tinha definido no início do meu trabalho, porque eu comecei do jeito que eu podia, não tinha tanto conhecimento. Conforme a gente vai estudando, fazendo cursos, treinamentos, nós vamos nos lapidando. E isso é muito importante. Mulher, se você quer se destacar, se você quer realmente fazer algo diferente, marcar a vida das pessoas, você precisa investir em conhecimento. O conhecimento liberta. Liberta principalmente das algemas que está aqui dentro. Às vezes não é nem o outro, mas é aqui dentro, porque o que limita o nosso crescimento, muitas vezes, é o Somos nosso nós, ego, somos nós mesmas, entendeu? E aí, Laurinha, essa questão de você definir quais são os seus valores inegociáveis é muito importante para você chamar para perto de você pessoas que você quer trabalhar, pessoas que não vão te dar dor de cabeça, certo? Sim. Toma uma aguinha. Tá gostando? Estou amando, viu? Eu soube que é o primeiro podcast que ela está participando, né? E você lembra, né, que eu te falei assim, que para esse ano, eu tinha colocado as minhas metas do ano, aí disse, não, nesse ano, eu tenho que ir pelo menos uma vez no podcast. Aí eu coloquei, só que eu coloquei para o segundo semestre, né? Segundo semestre, fazer uma participação em um podcast, para você ver a questão do poder de você colocar metas, de você orar por essas metas e visualizar acontecendo, né? E aí, quando Laura me fez o convite, aí eu disse, caramba, era no segundo semestre, já tá acontecendo no primeiro. Glória a Deus por isso. Isso é incrível mesmo, assim. E, Laura, a gente conversou só para a gente retomar. CNPJ, registro de marca, identidade visual, a questão do público-alvo e a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento sempre vai estar atrelado a todas essas etapas. Desde a escolha do nome, desde a identidade visual. Por isso que é importante a gente ter essa questão do desenvolvimento pessoal para a gente realmente saber aquilo que a gente gosta e o que quer, o que queremos, né? Isso. Bom,
que mais, Laura? Você tem alguma pergunta para me fazer? Eu tô aqui aprendendo, minha gente. Ah. Eu sou uma pequeníssima empreendedora. Eu tô aqui entrevistando, mas eu não entendi nada. Só, quer dizer, assim, um pouquinho, né? Tô aprendendo. Entende sim. Você colocou, né? É porque eu tô acompanhando com ela aqui os tópicos. Você também colocou aqui sobre a questão de gerenciar o nosso tempo, né? Não ter medo de Sim. errar. Que isso é muito importante. A gente não pode levar em consideração só a parte técnica. Se a gente não tá bem aqui dentro, não tem como a gente dar certo, né? No que a gente tá fazendo, empreendendo. Essa questão da gestão do tempo é algo muito importante. Porque eu saí de algo que eu não estava me sentindo bem, eu saí de algo que eu não estava gostando, que assim, não era que eu não estava gostando, mas eu não me via atuando naquela área. Então, quando eu decidi dar um rumo novo para minha vida, que eu comecei a empreender no digital, eu descobri algo que eu realmente amo fazer. E quando a gente está focado, você sabe que a gente não vê a hora passar, a gente quer trabalhar nos finais de semana. Eu mesmo sou muito agoniada, eu quero ver a coisa acontecendo agora. Exatamente, exatamente. Então, isso não acontece só comigo. Depois que eu passei a conversar com outras empreendedoras, eu percebi que isso é mais comum do que se imagina. Então, como é que eu escolhi uma profissão para me dar liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira, se eu estou me tornando escrava do meu trabalho? Então, não tem como, sabe? Essa questão da gestão do tempo, eu sei que no início, todo início ele é árduo. Todo início você vai ter que abdicar, muitas vezes, de uma saída, né? No início ali com seus amigos, com sua família, para você poder economizar, investir num curso. Eu entendo isso. Isso, de fato, vai te trazer bons frutos, tá? Contanto que isso não seja algo a longo prazo, porque você precisa dessas interações. Isso é saudável. É saudável para nossa mente. Isso é uma coisa que eu ainda tô aprendendo a administrar, porque quando eu fico naquele dilema, tipo, eu não sei se eu invisto nisso aqui, tipo, eu invisto meu tempo por exemplo, tô resolvendo uma coisa do podcast, só que ao mesmo tempo tem um aniversário de um amigo, aí eu fico, gente, é aniversário do amigo, eu fico naquela questão da consideração, eu ainda tô tentando compreender, né? Você tem que estabelecer suas prioridades, né? E essa questão da gestão do tempo, como é que estava sendo? Olha, a empreendedora, ela precisa entender que uma parte fundamental do negócio dela é a parte de vendas. Então, todos os dias você precisa ter uma rotina. Quando você estabelece uma rotina, você consegue administrar bem o seu tempo. Não é que você vai conseguir dar de conta de tudo. Não. Você vai conseguir fazer as coisas mais importantes para você. E aí, conforme for sobrando ali um tempinho na sua agenda, você vai conseguindo cuidar de outras coisas que também são importantes. Por exemplo, no início, eu passava o dia todo produzindo conteúdo. O dia todo eu ficava produzindo. Gente, era o dia inteiro produzindo conteúdo, não gostava, tem a questão do perfeccionismo que atrapalha a gente, que paralisa a gente, e perfeccionismo não é uma qualidade, tá? Então, assim, isso atrapalha, ninguém nasce perfeito, ninguém faz um produto, um serviço perfeito, inclusive a Apple, quando ela foi lançada, o aparelho, ele não estava completo. Entendeu? Então, a gente precisa entender que nós não somos perfeitos, nós precisamos começar com o que temos. E uma coisa interessante que a gente precisa fazer é o seguinte, definir essa rotina. A rotina empreendedora, ela precisa começar pelas vendas. A gente precisa ter uma rotina de vendas. Porque se eu passava o dia todo produzindo conteúdo e não conversava com outras pessoas, como é que eu ia vender? Eu vendi, eu não vou mentir para você, as pessoas que me acompanham desde o início sabem que no meu primeiro ano de empreendimento, eu vendi muito bem. O primeiro mês, eu fechei um contrato ali de R$4.000. Antes de completar 2 meses, eu já fechei mais um contrato no valor de R$10.000. E outra, eu não estava conversando com o meu cliente ideal. Aquilo que você me comentou comigo no privado, né? Que você nichou... no caso, você já tinha nichado desde quando você começou a empreender? Você nichou por agora? Tem um termo que as pessoas costumam usar no digital, que é a questão de pivotar. A gente pode comentar? Eu não sei se é porque você comentou. Pode, é porque é recente, vamos comentar sobre isso. Tem a questão tem um termo que a gente utiliza que é pivotar.
que é você tá no nicho, mas ali você vai vendo que não é bem aquilo que você queria. Aí muitas vezes as pessoas ficam receosas de mudar, né, de direção ali. Mas é bastante comum quando você identifica aquilo que dá certo para você. Eu comecei falando com todo mundo, né? Eu não tinha um público específico. E aí, conforme eu fui vendo, eu não vendia registro de marca. O que foi que eu fiz? Finquei a minha bandeira e disse assim: o meu carro-chefe vai ser registro de marca. Passei a focar meu conteúdo em registro de marca, falar com empreendedores. Eu fui educando a minha audiência, porque a maioria das pessoas, antes da pandemia, elas não sabiam o valor, né? O valor, eu não estou falando de preço, o valor de um registro de marca para uma empresa. Elas não tinham esse conhecimento. Então, eu decidi fincar a minha bandeira, por quê? Porque eu sabia da importância. Não tinha como eu trabalhar, e esse é o meu diferencial, que quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu olhei para a minha concorrência e as pessoas, elas não comentavam nada sobre isso. Eu olhava para os designers como é que eu posso dizer? De outras empresas? De outras empresas, eu olhava assim para as pessoas e elas não se atentavam à questão do registro de marca. Então, eu disse, caramba, eu preciso focar nisso daqui, eu preciso educar a minha audiência, que não adianta você investir em marketing, não adianta você investir em identidade visual se você não tiver o registro da sua marca, se você não for o dono, porque dono de uma marca é aquela pessoa que possui os direitos sobre ela, que no caso é através do INPI. Então, eu acreditei no meu serviço, nessa questão, e fui. Veio a pandemia. E foram os anos que eu mais vendi registro de marca. Vendi registro de marca, não. Vendi o serviço de registro de marca, certo? Então, quando eu acreditei no meu produto, no meu serviço, eu passei a focar minha comunicação e passei a educar a minha audiência, porque a minha audiência, ela não tinha esse conhecimento. Aí veio a pandemia, quando veio a pandemia, as pessoas começaram a me procurar para saber como era, e todo mundo desesperado, porque quando as empresas foram para o digital, várias marcas começaram a se cruzar, marcas com o mesmo nome, no mesmo nicho, foram anos que foram anos que eu mais vendi registro de marca. E até hoje ele continua sendo o meu carro-chefe. Então, quando você foca num determinado público-alvo, isso vai facilitar a sua comunicação. Você vai passar a ser percebida como autoridade. Autoridade é percepção, né? Eu costumo dizer assim, ou você tem, ou você não tem. E essa construção de autoridade é tijolinho por tijolinho, leva tempo. Como eu falei, foram anos, né? Falando para todo mundo. E aí eu fui nichando, fui pivotando. Era apenas social media. Saí da cadeira de social media e comecei a pensar em outras coisas. Eu queria ser estrategista. O estrategista, ele pensa nas estratégias para uma empresa, estratégias de marketing para uma empresa de forma global. Eu não penso apenas no conteúdo do Instagram. Não, a gente pensa em estratégias, né, que vão fazer aquela empresa lucrar mais. E aí, quando eu fui vendo isso, eu disse, caramba, registro de marca é o meu carro-chefe, mas eu estou vendo aqui uma necessidade da questão de marketing focado para donos de materiais de construção. E é recente, nós estamos, inclusive, abrindo a nossa empresa física, porque até então era online, digital. E agora a gente está abrindo ali em frente ao Parque Josefa Coelho, aqui em Petrolina, nós estamos abrindo uma agência de marketing focada em donos de material de construção, em estratégias. Por quê? Porque eu venho dessa área, né? Meus pais, eles têm um material de construção, nós estamos expandindo, temos bons resultados, e o que eu mais tenho visto é perfis de lojas de material de construção totalmente defasados, totalmente desconexos. Então, eu quero ajudar essa galera, treinar essa galera para que elas consigam ver que o marketing pode sim também trazer resultados estrondosos para essa galera. Sim. Você comentou que você é a única, né? Aqui. Essa questão de diferenciação eu gosto muito, assim, de ficar estudando como eu, Bruna, posso me destacar. Eu sei que eu tenho as minhas qualidades, como a gente já conversou sobre as suas qualidades, mas tem uma coisa muito importante, que é a questão da inovação. Inovação não é quando você cria algo totalmente do zero, né? É como dizem, você não precisa inventar a roda novamente, mas você pode dar outras aplicações para essa roda, outras funcionalidades para essa roda. Então, quando eu quis me diferenciar, eu trouxe registro de marca.
E mais um ponto de diferenciação, que é a questão dessa agência ser focada em Material de construção. material de construção, porque aqui nós não temos. Nós temos várias agências, várias, mas nós não temos, assim, uma específica para esse nicho. Uhum. Então, como eu já conheço o produto, tinta, revestimento, cimento, esses produtos que o material de construção tem, que eu tenho acesso, então eu fui construindo essas estratégias para a empresa da família. E conforme eu fui construindo isso, eu percebi a necessidade, outros perfis foram chegando no perfil da empresa, foram curtindo, foram comentando, foram inclusive usando o nosso conteúdo como inspiração. Eu disse, opa, tô vendo aqui também uma possibilidade de treinar essa galera para que eles possam treinar a equipe e essa equipe possa trazer resultados ali para essa empresa. Então, essa questão de você nichar, a sua comunicação vai atrair pessoas da área que você Mais deseja, fácil, né? Exatamente. Sim. Eu tenho uma dúvida, porque a gente sabe que... E eu não tô dizendo que não é necessário. Eu não tô, de forma alguma, desmerecendo. Principalmente eu, que sou da comunicação, eu sei da importância de você investir no marketing da sua empresa. Mas a gente sabe que não é barato. Principalmente para quem tá começando, né? Que tá começando com o que tem ali no seu bolso. E eu queria uma dica para quem tá acompanhando a gente, né? Que tô começando a empreender e não tenho todo esse valor para eu poder investir no marketing, na identidade visual. O que é que você direciona para essas pessoas até ela conseguir um capital para poder investir, né, nisso? Perfeito. Olha, se você está começando a sua empresa sem planejamento, assim, porque quando nós fazemos um planejamento, o orçamento do marketing, ele entra ali nesse planejamento. Só que essa realidade é de pouquíssimas pessoas que já têm esse planejamento, né, do que vai ser necessário para poder abrir uma empresa. Que se você começou como eu, sem nenhum real no bolso, então eu estou falando por experiência própria, essa questão de você fazer com o que tem já vai te ajudar. Você tem um celular, você tem um smartphone, você tem um computador, você tem acesso à internet. O que é que falta? Você usar isso para o seu bem. Na internet, nós temos vários vídeos te ensinando como se posicionar, como você conversar, como você produzir conteúdo. A única coisa que eu recomendo é que você não siga várias estratégias, tá? Porque você pode acabar se perdendo no meio do caminho, se perdendo de você mesma, inclusive. E você tenha, claro, uma meta de onde você quer chegar. Eu não posso investir agora, mas daqui a quanto tempo você vai querer trabalhar para poder investir nisso? Então, é muito importante você traçar essa meta. E aí, a questão do conteúdo, cara, utiliza seu celular para gravar, grava conteúdo. Como eu falei, eu tenho um vídeo que eu tenho vergonha. Lá onde eu morava em Salvador, eu não tinha um escritório. Então, a minha mesa da sala de jantar era para tudo. Então, era para estudar para o doutorado, era para produzir conteúdo. Chegava a hora do almoço, tirava aquela penca de livro, computador. Enfim, era um estresse, porque me perdia. Só que aquilo dali foi fundamental para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Essa questão de produzir conteúdo com mais qualidade. Então, antes de você, se você não tem o investimento para você contratar uma agência, então o que é que eu aconselho? No primeiro momento, utiliza o Canva, assiste os vídeos, como é que você consegue produzir ali um post para o seu perfil. Eu queria, bem rapidinho, você falou sobre o Canva, acho que é melhor você terminar, mas depois eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da... Como é que eu posso dizer? Porque tem todo um processo, você não pode... A logo... sim, tem coisa que a gente não tem como usar no Canva, né? Pronto, interessante você citar isso, porque quando você vai criar uma identidade visual, a gente não recomenda que você crie pelo Canva. Por quê? Porque todo design que você cria ali pelo Canva tem direitos autorais do Canva. Então, o Canva, ele tem os direitos dele registrados dentro do INPI. Quando você vai registrar, a primeira pergunta que eu faço para o meu cliente é: essa sua identidade visual, ela foi feita utilizando qual programa? Foi o Canva? Aí, se foi o Canva, aí a gente precisa, olha, então... Até o pago? Então, tem alguns elementos ali que vão impossibilitar que você registre aquela marca como sua, porque você usou os direitos de outra pessoa, certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado. São pequenos cuidados que vocês precisam ter, e foi muito importante você tocar nesse assunto.
eu vou ser bem sincera. Hoje você consegue pagar R$ 100 para uma pessoa fazer um logotipo. Não, isso tem como, né? Pelo menos a logo, né? Pelo menos o logotipo, entendeu? A logo você consegue. Agora, quando eu falo de identidade visual, é algo muito mais amplo, que até se ter, assim, a média de valor, que é R$ 1.500. É isso mesmo. Mas é isso que eu quero dizer para você, que é uma identidade, né, quase que completa, digamos assim, porque existem outras coisas que podem ser agregadas. Mas se você precisa do logotipo, você precisa ali fazer um investimento de R$ 100. Por quê? Porque isso não vai te trazer dor de cabeça quando você for tentar registrar. Uhum. E aí, a gente falando sobre o Canva, para quem está começando agora, Bruna, mas eu não tenho habilidades com essas coisas, com internet, eu não tenho habilidades. Cara, a habilidade, ela é treinável. Ela é treinável. Como eu falei, ninguém começa sabendo de tudo, sabendo tudo perfeitamente. Então, assiste tutorial do Canva no YouTube. Para edição de vídeo, nós temos aí a questão do CapCut. Eu tô falando da versão 0800, tá? Eu tô falando da versão gratuita. Então, não é desculpa para você não dizer que não vai produzir conteúdo. E já tem muita coisa disponível. Né? Exatamente. O Canva, ele tá disponível para você. Tem a versão paga e tem a versão gratuita. Da mesma forma, o CapCut. O CapCut tem uns modelos de vídeos já prontos, né? pré-definidos. Você coloca ali algumas frações de vídeos que você vai gravando ao longo do tempo, coloca ali e o resultado vai ser incrível. Edição profissional mesmo, sabe? Então, o que tá faltando mesmo... Eu que uso não sabia disso. Então, o que é que tá faltando mesmo é essa questão de ser mais autodidata. Sim. Ir lá na internet e ver... Caramba, eu tô vendo aqui que muita gente tá fazendo esse tipo de vídeo, esse tipo de trend. Essa trend, será que ela cabe no meu nicho? Será que cabe para os meus clientes? Se sim, cara, vai buscar. Como é que faz a trend tal? Uhum. Vai buscar, certo? Sim. Você botou aqui, né, eu acho que a gente falou sobre isso agora, né, a questão de você estudar, só que você também botou aqui estudar sobre vendas, mas no geral, né, tem estudar... Tem que estar sempre em alta, sabendo que tá em alta. A questão de vendas que eu coloquei aí, Laura, é porque eu descobri, assim, na pele, né, doeu na pele, porque, como eu te falei, eu passava o dia inteiro apenas preocupada com o conteúdo. Com o meu conteúdo e com o conteúdo do meu cliente. Eu ficava só naquilo dali. Só que eu dependia muito de indicações. Eu não furava essa bolha. Eu queria aumentar as minhas vendas, só que eu não fazia algo de diferente. Aí eu comecei a entender que eu preciso... A gente estava até falando sobre rotina. No primeiro momento do meu dia, eu preciso sentar na cadeira da vendedora, porque quem mais sabe vender, quem precisa saber vender, sou eu. Uhum. Vender o meu peixe, né? E quando eu falo assim, vender meu peixe, não necessariamente é o seu produto, é o seu serviço, mas se vender a sua imagem, vender como você se comporta, como você gera autoridade, transformação na vida das pessoas, para que elas entendam que elas precisam de você. E aí, quando eu percebi que eu precisava sentar na cadeira da vendedora, e eu estou falando aqui também de prospecção ativa, prospecção passiva, a prospecção passiva de quando a gente cria conteúdo no Instagram, mas nós precisamos também de prospecção ativa. Nara está aqui no bastidor, ela sabe muito bem que nós temos essa rotina de prospecção, e é muito fundamental isso. E aí, quando a gente aí temos a cadeira da vendedora, então eu preciso estudar vendas, porque o marketing ele é promoção, tá? O marketing, ele não gera vendas. O marketing, ele vai promover e vai dizer por que seu cliente tem que comprar de você e não do seu concorrente. Sim. Então, o marketing, ele serve para te promover. Mas na hora da venda, neguinha, tu tem que saber vender. Porque já aconteceu com muitos clientes meus de investir em marketing. Quando os clientes passam a entrar em contato pelo WhatsApp, não estava gerando vendas. Primeiro, porque não sabia, a pessoa que estava atendendo ali no celular, ela não tinha tempo para responder todas as mensagens. Então, o cliente, o prospect, né, a pessoa, o cliente em potencial, quando ele chega muito ansioso, ele quer a resposta logo. Menina, e até a forma que você responde, né? Eu tava vendo um post bem assim, se você fala bem assim com o seu cliente, a qualquer coisa estou à disposição. Aí eu achei que ele ia elogiar, aí ele falou, não dá certo. Eu falo isso sempre, eu não tô nem acreditando. Eu acho que a maioria de nós fomos condicionados, né? Condicionados a isso, né? E graças a Deus a gente tá mudando um pouco, estudando sobre o comportamento humano
entendendo que dessa forma não funciona. A gente Eu precisa... tava lendo, né, que no livro que nós temos gatilhos, né? Gatilhos. Então, acho que palavras, acho que é por isso que tem o copy, né? Que é pra gerar gatilho ou não gerar, né? Essa questão de gatilhos ou atalhos mentais, teve um estudo aí que descobriu que existem certas palavras que elas ativam determinadas regiões do nosso cérebro, principalmente a área emocional, que é a responsável por nossas vendas, né? Por favor. Esses gatilhos ou atalhos, eles são responsáveis por ativar o nosso lado do cérebro, que é responsável pela compra, que é o nosso lado emocional. Então, quando a gente sabe usar esses atalhos, digamos que facilita as coisas. Por isso que é importante a gente estudar sobre vendas, a questão das vendas. Aí, depois dessa questão das vendas, aí eu sento, em determinado momento do meu dia, na cadeira da estudante. Eu sou uma eterna estudante. Eu não sei de tudo. Todos os dias eu preciso estudar, todos os dias eu preciso me lapidar. Então, veja, saí da minha cadeira de vendas, fui de vendedora, fui para a cadeira de estudante, e ali depois eu tenho outras cadeiras que vão complementar a minha rotina. A minha rotina é totalmente diferente da sua. Então, você precisa entender quais são as áreas da sua vida que você precisa definir ali, ó. De manhã, prospecção, ou, sei lá, 2 horas, se é 2 horas que você tem para prospectar, prospecta. Ah, não posso de manhã, prospecta à tarde. O importante é você saber vender, se vender, né? Essa Sim. questão do marketing, eu digo que o marketing, ele promove uma marca, mas ele também é o oxigênio. Por quê? As pessoas, elas estão vendo ali a sua marca a todo momento, quando você investe em tráfego, quando você está investindo em tráfego. E uma coisa, para quem está iniciando. Bruna, como é que eu faço? Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. R$50. Se você conseguir colocar R$50 para uma campanha de alcance, apertando o botão promover mesmo, só para as pessoas verem você, ficarem acompanhando ali o seu conteúdo. Sabe quando o Instagram, ele sugere lá para você determinada publicação para você investir em tráfego? Pega esse melhor post que tu tem, que mais performou, que mais teve um engajamentozinho, as pessoas clicaram para entrar no seu perfil, coloca ali R$50 para você poder promover esse post e esse post chega a outras pessoas, porque vai despertar o interesse dessas pessoas e elas vão acabar entrando no seu perfil. Mas atenção, o seu perfil, ele precisa estar arrumado, porque quando você for promover, automaticamente a pessoa vai querer saber mais sobre você. Então, a sua biografia, ela tem que estar bem estruturada, com a promessa, o que é que você ajuda a resolver. A foto tem que estar uma foto bacana, bem iluminada. Os destaques precisam estar alinhados, né? Então, quando você for promover, já pense em tudo isso. Opa, eu quero atrair cliente, então eu preciso deixar minha casinha aqui no digital arrumada. Sim. As pessoas, elas falam muito, né, sobre essa questão de, comparando, promover com o tráfego pago, né? Que tem uma diferença. O tráfego tem um alcance maior, né? Sim, a questão de você fazer diretamente pela plataforma Meta, né? Inclusive, até lembrei aqui, não sei se vocês acompanharam a questão do registro de marca da Meta aqui no Brasil. Que já teve BO, foi? Oxe, minha filha, foi uma fofoca da área do registro de marca muito grande. Porque a Meta mudou de nome, era Facebook, mudou para Meta, só que no Brasil já tem uma empresa com registro de marca. O nome Meta. Com o nome Meta Tecnologia, alguma coisa assim desse tipo. E aí o cara lá do MPI simplesmente concedeu o registro de marca para a nova Meta, né? O antigo Facebook. E aí tá rolando um processo grande para essa questão. E a gente tá acompanhando, porque a gente quer saber, né? A gente quer saber, será que a Meta, antiga Facebook, vai pagar para essa pessoa... Eu venderia. Rapaz, não, a gente precisa considerar algumas Menina, coisas aí, foi uma diga aí. oportunidade, viu? É uma oportunidade, mas vai que esse cara tá querendo mostrar, de fato, que se ele chegou primeiro, é dele. Não sei, tem pessoas que têm o seu orgulho próprio aí, né? É verdade, não, mas eu venderia. Porque a Meta tem dinheiro, né? Eles têm, eu venderia. Olha, ou seja, até a Meta, ela cai no erro. Mas quando a gente tá, é uma dúvida, quando a gente tá registrando, tem lá uma opção que você tem como você registrar pra alcançar mundialmente, né? É. Tem as opções. Sim, tem essa opção. E por que ele não
isso, hein? Então, a gente precisa ver aí. Meu Deus! A gente precisa ver Acho que aí. alguém foi demitido. Eu também tô achando, hein? Ou então eles acharam que era muito fácil. Ah, não, no Brasil não vai acontecer nada. Ah, não, o povo lá anda nu, não sabe nem o que é internet. Acho que foi isso mesmo. Acho que nem chegou a Coca-Cola lá, entendeu? Enfim. Mas, enfim, a questão é de que eu tô querendo acompanhar, estou acompanhando, na verdade, para ver o que é que vai acontecer aí, né? Os episódios aí, os próximos episódios. Por quê? Porque se existe uma lei, essa lei ela precisa servir para todos, né? Então, eu acho muito complicado se esse caso passar nesse aspecto. Por quê? Porque a gente acaba ficando inseguro. E se acontecer com minha marca? Eles vão dar chance para quem é de alto renome, entendeu? A gente vai acabar ficando inseguro. Então, a questão não é só essa questão do dinheiro, mas a gente precisa ver se até que ponto o nosso direito ele vai estar resguardado ali, entende? Sim. Mais uma aguinha. Então, sim, aí sobre a questão do promover, né, e do tráfego pago, eu acho que o promover é uma ótima ideia, principalmente para o tema que a gente tá tratando hoje, abordando para quem tá empreendendo e não tem os recursos, não sabe que investir em marketing, né? E eu acho que é uma ótima opção para você que não sabe, não entende de tráfego, porque é bem mais complicado, né? O promover não, é só você clica lá em promover, tem lá as opções para onde você quer alcançar. Isso, se você tem um ponto físico, por exemplo, eu indico que você coloque ali por raio, né? A questão do raio. O promover eu percebi, eu já usei, eu percebi que é bom para o alcance, por exemplo, você quer alcançar o seu local, né? Sua cidade, local. E eu tive retorno, eu promovi algumas vezes e tive bastante retorno. Pronto, é isso que eu quero dizer para vocês. Antigamente, muitas pessoas, muitos marqueteiros eram contra a questão do botão impulsionar, do botão promover ali do Instagram. Por quê? Porque nós não temos informações tão precisas, exatamente. É muito limitado. Nós temos retorno, quero deixar claro que sim, nós temos retorno sim. Afinal, o próprio Instagram não iria colocar um botão ali que a gente pagasse e não tivesse retorno, tá? Então, assim, ele quer que a gente tenha retorno porque a gente vai pagar cada vez mais para ele, né? A questão da gente utilizar a plataforma da Meta, não sei se vai mudar de nome, né? Enfim, da Meta, é porque você consegue selecionar melhor o seu público. Você tem, como é que eu posso falar? Você tem um leque de opções para você escolher. Quando você tem mais opções para você escolher, para você nichar, enfim, você consegue alcançar o público que você deseja. E não só isso, você consegue acompanhar de perto todas essas métricas que é tão importante. E aí eu quero te falar uma coisa, Laura, e também para quem está acompanhando a gente, que é o seguinte: não se prenda a isso. Não, eu não tenho dinheiro para fazer o tráfego pago, eu não sei fazer tráfego pago e não tenho dinheiro para contratar uma pessoa que sabe. Eu quero dizer para você que a todo instante a nossa mente ela acaba querendo fazer com que a gente não realize certas coisas. Eu tô falando isso porque é uma luta diária que eu travo. Ah, não, eu não tô com cabeça agora para fazer um tráfego na plataforma. Ah, não vou promover agora. Eu quero dizer para você que a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Se a gente deseja alcançar um resultado, a gente não tem condições de contratar uma pessoa, a gente não sabe usar a plataforma da Meta, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos promover esse post lá no Instagram. E o ideal é que seja feito 24 horas após aquela postagem, porque nas primeiras 24 horas a gente está vendo ali os resultados do orgânico. Sim. Ver como foi que ele performou, quais foram os resultados alcançados. E aí depois a gente faz esse impulsionamento através do Instagram e a gente consegue comparar o que a gente tinha antes com a questão dos resultados que vieram a partir desse impulsionamento. Eu sempre digo que eu tive bons resultados, e tenho bons resultados através do post lá do Instagram, do impulsionamento. Só que só você apertar esse botão, ele não vai te trazer resultado. Porque é um conjunto de coisas. É a questão do seu conteúdo. O seu conteúdo, ele está alinhado com o que a sua audiência quer. Porque muitas vezes a gente produz um conteúdo que está na nossa cabeça, que a gente acha que a galera vai querer aquele conteúdo. Mas o nosso conteúdo não é pra gente. O nosso conteúdo é para o outro. É para resolver, solucionar os problemas do outro. Então a gente tá numa posição difícil, né? Que a gente tem que se pôr no lugar de quem tá acompanhando. Exatamente. Exatamente. Bruno, e como é que eu sei
Como é que eu sei o que é que o meu público deseja? Abrindo caixinhas de pergunta nos seus stories e também indo até o cliente. Faz um formuláriozinho. Você já tem cliente? Para quem já tem cliente, você pode fazer um formuláriozinho no Google Forms, que é gratuito. E você faz algumas perguntas ali. O que é que a pessoa gostaria de ver ali no seu perfil? O que é que ela precisa para o negócio dela dar resultado? Para saber se você consegue solucionar aquilo. Então, vai para pesquisa, minha gente. Vai para pesquisa. Eu já ouvi falar, mas nesse Google Forms que você está dizendo é para a gente fazer uma pesquisazinha para mandar para o cliente? É um formulário. É um linkzinho com um formulário que você vai enviar para o seu cliente. Para quem já tem cliente. Eu sabia, eu achava que é porque tem uma ferramenta no Google, não sei se você já ouviu falar, não lembro o nome, eu vi no Instagram, que tu tem como colocar, por exemplo, um segmento e ele lhe dá todas as informações. Tem também. De dados, onde é que onde vende mais, o que é que tá em alta. Não, já vi isso. Só que assim, isso é mais generalista. Quando a gente está falando de público próximo, quem já é cliente seu, porque o ideal é você buscar pessoas que já te conhecem e pessoas que já compraram de você. Nesse caso, tem um poder gigantesco. Então, tu pega esse link do Google Forms. Tá com desconto, não? Responda aí, ganha um desconto. Sabe? Fulana, ou então a pessoa acabou de comprar, você tem como avaliar aqui de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar o meu serviço? Fulana, qual a sugestão você daria para o nosso serviço? Sabe o que é que você gostaria de ver aqui na nossa empresa? Sim. Então, é um questionário para você entender um pouco mais sobre o seu cliente e também sobre o seu produto ou serviço, porque até isso, a gente pensa que o nosso produto é o máximo. Uau, meu conteúdo é perfeito, o meu serviço é perfeito. Cara, se a pessoa não comprar aquele meu produto ou meu serviço, problema dele, quem vai estar perdendo é ele. Só que não é bem assim. Às vezes, né? Às vezes a gente acha que o que nós fazemos é excepcional pra gente. Então, pra gente ter essa certeza, esse alinhamento de expectativas, a gente precisa, de fato, perguntar ao nosso consumidor. Inclusive, Laura, eu fiz um vídeo esses dias no Parque Josefa Coelho, Parque Municipal aqui de Petrolina, onde eu saí entrevistando pessoas. Eu vi, interessante. Que eu perguntava assim, o que é que te faz desistir de fazer uma compra através do Instagram? Cara, eu precisava perguntar ao meu público, eu precisava perguntar para as pessoas certas. Então, assim, foram várias perguntas. Não colocar o preço, fazer coisas aleatórias, não produzir stories. Stories, para mim, é muito importante, porque passa muita confiança. Eu só compro de uma empresa que eu vejo os stories, vejo os bastidores e sei que eles são reais, pessoas reais. Então, assim, a gente precisa investigar a nossa audiência. Primeiro você define o seu público-alvo, você nicha ali quem são as pessoas que você deseja vender, e depois você vai pra rua. Você vai, nesse caso, né, eu fui pra rua, mas o ir pra rua no digital que eu tô falando é a mesma coisa de você abrir uma caixinha de perguntas nos stories, você enviar esse link para suas amigas, enviar um link para clientes, inclusive até aqueles grupos de empreendedoras que provavelmente você faz parte. Se você não faz, eu recomendo que você faça, porque é muito importante essa troca, né? Dentro desses grupos nós temos o tempo certo de poder apresentar, né, o que é que nós fazemos e fechar negócios ali também. O pessoal tá levando tão a sério isso que agora tá cobrando. Antes era só o grupo, o pessoal ia jogando, agora tá cobrando. É verdade. Monetizar, né? Você falou sobre essa questão de... Eu acho que é o que mais afasta o público, né? Essa questão do valor do preço, na verdade, né? Nas publicações e tudo. Eu sei que tem gente que é meio sem noção, né? A gente bota em tudo, bota estampado assim na foto... Qual o valor? Aí eu pensei, eita, meu Deus, então, senhora. Mas a gente sabe que tem... Às vezes a gente se passa, não bota, tudo bem. Aí teve uma vez que eu postei, já tem um tempão que eu postei no meu Instagram, porque é um posicionamento meu. E eu até já empreendia. Eu falava, gente, hoje a gente tem internet à nossa disposição, a gente não precisa ir na loja, o que é que tu custa? Ir lá no direct e perguntar o valor. Eu, Laura, tipo, tudo bem que tem aquela questão da pessoa demorar pra responder e tal...
Mas eu não vi tanto problema quanto as pessoas viram de... Em Da relação a questão isso. do preço, Foi, né? até uma pessoa chegou reclamando comigo. Ah, isso é apologia ao crime, não sei lá. Mulher, só foi... Eu acho isso. Porque a questão, assim, tem os extremistas, né? É. A gente sabe que na internet, infelizmente, nós temos os extremistas, e aí me veio à mente aqui agora, quando eu falei lá dos valores inegociáveis, você também precisa endurecer a sua pele. Não endurecer o coração, endureça a sua pele. Por quê? Porque coisas difíceis vão acontecer nesse mundo de internet, os haters, né? Eles vão chegar para você em determinado momento, não vão concordar com o seu posicionamento, vão te atacar. Então, é por isso que eu digo, endureça o casco, endureça a sua pele, para que você não sofra com opiniões de pessoas que não vão acrescentar na sua vida, mas não endureça o coração, porque a gente precisa de sensibilidade para poder trabalhar com o público. É. E essa questão dos valores negociáveis é muito importante também, porque você vai dizer o que é que eu aturo e o que é que eu não aturo. Eu lembro que quando eu comecei a empreender, que eu fui comunicar que eu tinha feito uma transição de carreira, saí da área de química e estava entrando na área do digital, o valor que eu tinha faturado ali era para incentivar outras pessoas que estavam com medo, né? Uhum. E ali eu não tinha tanta maturidade. Aí veio um cara aleatório nos comentários e colocou algo mais ou menos assim. Mais uma para enganar a população. Aí escreveu um texto assim horroroso lá no comentário do post que eu fiz. Eu fiquei remoendo aquilo ali durante bastante tempo. E aí eu apaguei. Hoje, o meu posicionamento, se existe um hater lá nas minhas publicações, eu vou discutir com ele. Uhum. Eu vou colocar ele no lugar dele, ele falou a opinião dele, eu vou colocar a minha Sim. e vou deixar lá. E quem quiser ler e concordar com ele, problema da pessoa, quiser concordar com você. Exatamente. Tem alguma coisa errada, Bruna, se eu quiser apagar esse comentário? Não, não tem problema. Eu costumo dizer que o hater é como o lixo da nossa casa. Você tá lá, varrendo a sua casa, você vai deixar o lixinho ali no cantinho? Não, Agora você ela vai... esculhambou. Ai, gente, realmente, essa pessoa, ela mexeu muito comigo, e eu tenho acompanhado, e na época, né, hoje eu tô tranquila, mas eu tenho acompanhado muito os comentários nas redes sociais. As pessoas, elas têm perdido a noção, a falta de respeito, e o respeito, para mim, ele é um valor muito forte. Então, quando a pessoa, ela ultrapassou o limite ali, que era só a opinião dela, e ela passou esse limite, e faltou com respeito contra mim, contra o meu profissionalismo, contra a pessoa que eu sou, de fato, eu digo para você que aquela pessoa ali, ela não merece o meu tempo, mas com certeza eu vou responder ela para que ela entenda que os bons, eles não podem se calar, né? Eu sou muito nessa pegada. E aí, Laura, quando você tá varrendo lá a sua casa, você vai juntando lixo. Você vai deixando aquele lixinho ali embaixo do tapete, daqui a pouco vai virar uma montanha ali embaixo daquele seu tapete. A mesma coisa é o hater. Se você não gosta, se você não tem estômago, se você não consegue lidar com isso, o digital é a sua casa. As regras são suas. São suas. Vai lá e tira aquele lixinho que você não tá gostando. Entendeu? Aí eu digo pra você, olha, fortaleça o seu casco, mas deixa o seu coração sensível aí, porque trabalhar com gente às vezes é complicado, às vezes dói, mas é muito bom. Sim. Tu malha, Bruna? Sim, com certeza. Inclusive, Ana, personal, eu não fui pro treino hoje, mas amanhã estarei com você. Nunca pensou em fazer crossfit, não? Eu fiz crossfit quando eu morava em Salvador. Em Salvador, eu era metida. Eu fazia ciclismo. Sofri muito para subir aqueles morros de Salvador. Isso era só nos finais de semana. Fazia crossfit, caminhava. Então você gosta? Fazia pilates também. Eu queria lhe apresentar um crossfit. Pois me apresente, gata. Espaço 360. Isso eu conheço. Conhece? Sim, inclusive eu tô querendo voltar para o cross, pelo menos assim, umas 2 vezes na semana para complementar. Os pioneiros do crossfit aqui em Petrolina. Sério? Uhum. Pois estou querendo, depois eu vou entrar em contato aí para ter mais informações. Sério mesmo, eu fiz crossfit lá em Salvador, perdi 10 quilos, óbvio, né? Sim. Alimentação, musculação,
CrossFit, mas o que eu percebi que me trouxe mais resultado em termos do meu corpo, tá na melhor fase, foi quando eu fazia CrossFit. Não, mulher, quando a gente tá malhando, tá saudável, né? É. Outra coisa. Até porque você é empreendedora, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Hum. Cuide do seu corpo. A gente É. acaba cuidando da vida de todo mundo, esquece da gente. É E verdade. quando a gente adoece, aí é difícil ter alguém pra cuidar da gente, ou então até pra remunerar. Como é que eu adoeci? Eu adoeci, não tenho renda, não tenho dinheiro guardado, não tenho funcionário pra me auxiliar enquanto eu me ausento. Então é o seguinte, cuida da tua saúde. Cuida da tua saúde. É essencial você se cuidar para poder cuidar do seu cliente. É verdade. Então, já fica a dica aí também pra você que está nos acompanhando, você que está empreendendo, você tem que cuidar da sua saúde também. Exato. E aí já fica a dica aí do Espaço 360. É um CrossFit de referência aqui na nossa cidade. É um ambiente que não é... Como é que eu posso dizer? É um lugar aconchegante, que eu quero Sim, dizer, né? sim. Eles são um ambiente familiar, que eu quero dizer, né? Sim. E também eu queria aproveitar a deixa, né, para agradecer a nossos patrocinadores também. E eu queria aproveitar e mostrar para vocês. Ai, nossa, como é estranho tirar o fone, viu? Olha que lindo, Bruno. Não, olha esse eu brinco. amei. Olha que lindo. Eu amei. Você É conhece de a onde? Dondoca? Dondoca? Dondoca. Conheço a Dondoca. Quem não conhece Dondoca É. aqui em Petrolina? Fantástico. Achei maravilhoso, porque eu gosto de brinco assim, ó. Porque brinco, quando você coloca um brinco grande, parece que você não precisa investir em mais outras coisas, né? Exatamente. Maquiagem pesada, assim, É. um penteado, eu só boto e saio. Aí eu achei lindo esse dourado. Acho que dá pra ver, eu queria me ver, o meu cabelo deve estar... Olha, meu Deus do céu. A Dondoca, ela fica localizada naquela avenida da... Eu não sei se ali ainda é Jeane. É Jeane? Ali ainda não, né? Acho que não é mais Jeane. Naquela rua ali, atrás da Avenida Guararapes, É. ali ainda tem a Jeane também. Pronto, fica ali naquela avenida. Quando a gente vai, segue direto próximo de viaduto, né? Uhum. É bem facinho ali no centro. Sim, e é eu- uma... Ah, Eu já comprei no digital, né? Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu até preciso corrigir isso, mas eu compro tudo praticamente pelo Instagram. Eu gostei de maquiagem. Vou lá, entro em contato pelo Instagram, depois no WhatsApp, peço pro motoboy deixar. Não, e tem uma frase, mulher, que enche os meus olhos. Frete de graça. É duas. Mulher, meu Deus. Me ganhou. Me ganhou. E aí, eu também queria agradecer a Bendita Cor. Não sei se você conhece, da minha amiga Milka. Então, Ah, como é o nome dela? Milka. É Milka mesmo? Milka. Essa bendita cor eu não conhecia. Hum, Você postou ela e eu fui olhar no no Instagram. Instagram. E eu disse, meu Deus, que espaço bonito. E eu É. acho que eu conheço a proprietária. Milka. Só que eu não lembro o nome dela. Aí você falando É só lembrar agora. do chocolate de Milka. É verdade. E lá Verdade. é outro lugar aconchegante. É que eu gosto de lugar aconchegante, porque eu chego, eu relaxo, mulher. E lá eu fiz pela primeira vez, eu nunca tinha feito spa dos pés. Na verdade, eu já tinha feito em um local, só que não foi igual lá. Mulher, ela faz uma técnica lá de com cera não, com como é o nome? Nossa, eu mexo com velas, é porque eu não trabalho com esse material. Parafina, não trabalho com Uhum. parafina. E aí ela faz um procedimento lá, aí raspa, mulher, meu pé está um pezinho de neném. Meu Deus, nunca vi meu pé desse jeito. E olha que meu pé não é grosso, né? Mas eu acho que se a pessoa tem um pé grosso, né? Coisada, elas ainda dão conta. Entendi. Fora as unhas, né? Meu Deus, minhas unhas estão intactas até hoje. Muito bem. Já tem, acho que uma semana já que eu fiz, não? E até Quero hoje. conhecer também. É muito bom. Queria agradecer também a Lavadeira Yara. Tu tem alguma lavadeira? Então, atualmente eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, né, que faz Na sua esse residência. serviço, na minha residência, Uhum. exatamente. Só que existe algum tipo de roupa, edredom, que tem que ter um cuidado maior, e eu acabo levando essas roupas e esses edredons para uma lavanderia. E você acaba levando pra a lavanderia. É. Porém, ela é frete grátis. Olha aí, tá vendo ela se diferenciando, É. minha gente. Lavadeiro Yara, minha gente, ela pega na sua residência, traz de volta. E eu faço questão de falar dela, porque
Eu tinha outra profissional, né? Só que a gente ia deixar, ia pegar, aí era um século pra ir deixar, Sim. um século pra ir buscar. Eu acabava ficando um período de tempo, um intervalo de tempo muito grande sem as roupas, né? Tinha que ficar reutilizando. E aí, quando eu conheci a lavadeira Yara, meu Deus, salvou minha vida. Enchi o cesto, já mando pra ela. Ela vai lá, passa, pega e traz de volta. Maravilha. Lavadeira Yara, já segue A aí no gente Instagram. precisa facilitar a vida das pessoas, né? Isso. Você tá gostando do podcast, amiga? Ai, gente, eu acho que eu nasci pra isso daqui, viu? Ai, eu quero... Ela é toda desenvolta, gente. Eu tô doida agora pra... Gostei do nosso bate-papo. Era só pra ser eu disse, Deus, eu quero só Só comigo. uma vezinha no podcast. Sim. Aí a gente vem pra aqui agora e queremos o quê? Mais uma vez. Com certeza. Não haverá... Quer dizer, haverá outras oportunidades, né? Com certeza. Você falou aqui sobre a questão de parcerias saudáveis, né? A gente tava falando sobre o tráfego. E aí a gente poderia entrar agora na questão do tráfego orgânico, né? Que é essa questão dos Isso. influenciadores também, né? Você dá alguma dica de como escolher essas pessoas para divulgarem nosso trabalho? Vamos lá. Olha, tudo que eu tenho falado aqui não é desconexo, ou seja, cada coisinha depende de outra. Quando eu falei sobre a questão dos valores, Laura, quando você vai contratar uma parceira estratégica, essa pessoa ela precisa ter as crenças, não é bem as crenças, os valores mesmo, valores alinhados com os seus. Por exemplo, uma cliente minha que é casada, tem filhos, trabalha com essa parte de buffet, etc. Ela estava procurando uma influenciadora que pudesse fazer uma divulgação de cesta para o Dia das Mães. E aí, quando a gente conversando, aí eu fiz uma lista de pessoas e qual foi o meu cuidado com essa minha cliente. Eu conheci a minha cliente, sabia que ela gostava. Essa influenciadora, ela precisa ter os mesmos valores. No sentido, ela tem filho, ela é casada, ela é da balada, ela não é da balada. Então, tudo isso a gente precisa se preocupar. Sim. Porque você vai estar alinhando a sua marca com outra pessoa. Você vai querer que qualquer pessoa represente a sua marca? Eu, pelo menos, não. Eu tenho uma imagem a zelar, certo? Então, quando você vai fazer uma parceria estratégica, você precisa pensar se aquela pessoa, se o público dela é parecido com o seu, porque, afinal, essa parceria, ela é estratégica no sentido de que as duas partes vão estar ganhando ali com aquela parceria, né? Ali a gente não falando de tráfego agora, mas pode também colocar o tráfego. Mas nesse sentido de fazer orgânico, você precisa saber escolher muito bem essa pessoa. Eu, por exemplo, já tive problemas com influenciadores, mas eu não coloco a culpa no influenciador, eu coloco a culpa em mim, porque eu não soube escolher, eu não soube estudar. Muitas pessoas só se preocupam com a quantidade de seguidores que o influenciador tem, mas eu vou te dizer que a questão do número de seguidores, minha gente, não quer dizer autoridade. Não quer dizer autoridade. Por exemplo, teve uma pessoa que chegou para uma parente minha e disse assim: Fulana, eu quero te propor uma parceria. Eu quero que você faça o projeto da minha casa, reforma a minha casa, em troca do arroba, né? Que a gente chama do arroba, da divulgação no arroba e tal. E ela virou pra mim, ela disse: Bruna, eu tô precisando, ele é muito conhecido e não sei o quê, ele apresenta programas assim, assim, assado, o engajamento dele é lá em cima. Aí eu fui olhar o tipo de conteúdo que o camarada produzia, fui olhar as pessoas que estavam comentando, fui olhar pra tudo. Quando eu cheguei, realmente, ele é bem engajado. Só que quando eu fui olhar pro perfil da criatura, saiu sem querer. Quando eu fui olhar para o perfil dessa pessoa, o tipo de conteúdo que a pessoa produzia não tinha nada a ver. Era um conteúdo muito, muito básico, muito amador, conteúdo de humor. As pessoas que comentavam, porque a ideia era que essa pessoa conseguisse clientes. Acho que eu sei. Eu tô caladinha aqui tentando pensando. Eu acho que eu sei. Se era o interesse da pessoa atrair clientes, ter mais visibilidade e tal. Sim. Eram pessoas assim que provavelmente não iam comprar. Ou uma, duas ali, entendeu? E aí eu conversando com ela, eu disse: olha, no meu ponto de vista, eu vou colocar aqui para você enquanto profissional, eu vou colocar aqui
não é uma parceria interessante para você fazer. Até porque um projeto demora muito tempo para você e realizar, né, o projeto, a parte da execução, você tem que estar acompanhando. Então, assim, é um tempo que você vai precisar investir só para essa pessoa, enquanto você poderia estar fazendo dinheiro também com outros, com outros clientes. E eu coloquei para ela. Depois o tempo passou, e aí, conforme ela foi tendo maturidade, aí ela disse, Bruna, ainda bem que eu não fechei com aquela pessoa lá. Porque, minha filha, é só baixaria. É só baixaria. Eu disse, então, você precisa pensar quem que vai representar a sua marca. Saiba escolher. E outra, minha gente, se você vai contratar uma influenciadora, pague. Pague, ou então veja as condições dessa influenciadora, porque às vezes ela diz, não, ela pode dizer, é só você mandar algo para mim ali do seu produto, que eu vou divulgar, não vou cobrar nada. Mas veja, você não coloque preço no serviço de outras pessoas, porque isso é chato. Eu tenho recebido reclamações de algumas pessoas que são influenciadoras nesse aspecto. Olha, fulana de tal entrou em contato comigo, mas quando eu apresentei a minha tabela de valores, ela, não, tá muito caro, eu só faço se for permuta. Então, assim, é complicado, né? É complicado. Você precisa, primeiro, saber o público desse influenciador, saber a forma que esse influenciador produz conteúdo e respeitar a questão do preço daquele influenciador. Se você não tem condições de fazer, procura um que faça permuta. Né? Faça permuta, mas lembrando que permuta é algo que precisa ser interessante para ambas as partes. E a gente tem boletos para pagar. Né? Então a gente não pode pensar só na gente, tem que pensar no outro também. E é interessante que as pessoas compram a ideia da gente, automaticamente vão comprar dos influenciadores que estão divulgando a gente. Por exemplo, tem uma empresa de hambúrguer que ninguém conhece, né? Que ela é bem conhecida por fazer propagandas bem polêmicas, né? Sim. Propagandas não muito conservadoras. E eu acho que é, tipo, tentando... Porque tem uma outra certa marca que já é muito conhecida, que as pessoas geralmente consomem por ser já muito conhecida. E aí eu acho que ela tenta, através dessas propagandas, polemizar. Polemizar, né? É assim mesmo. Gerar polêmicas eu acho que, tipo assim, vamos ficar conhecida aqui igual aquela, vamos, né? E as pessoas comprarem da gente. Só que muita gente, minha mãe, né, por exemplo, um exemplo, né? Como também muita gente, né? Deixam de comprar em certo estabelecimento por conta da ideia, né? Tipo, por exemplo, eu dei a ideia da forma que eles fizeram a propaganda, mas também serve com os influenciadores que a gente utiliza para estar divulgando. Por exemplo, não, fulana tá divulgando essa marca aqui, não vou mais comprar não. Fulano que é desse jeito, assim, vai estar divulgando a marca daquela pessoa. Pronto, né? Teve algumas influenciadoras aqui na nossa cidade que, infelizmente, algumas empresas não fecharam justamente por conta do ambiente que elas frequentam. Enfim, gente, isso vai de cada um, sabe? Sim. Você precisa saber o que é que você admite e aquilo que você não admite. Que aí, você sabendo do seu valor, você vai saber contratar melhor os serviços de outras pessoas. E a gente tá julgando ninguém, viu, minha gente? A gente só tá falando sobre a questão de condizer com o que a gente tá, exatamente, tá vendendo, né? E acho que pra gente a gente já tá finalizando, né? Você botou aqui, né? A gente já falou sobre a questão do aprender. Trace objetivos, né? Você colocou aqui, também, né? Você traça objetivos. Acho que, por enquanto, você tem alguma coisa que a gente não colocou aqui em pauta, você quer acrescentar? Não, só a questão, pessoal, de que é o seguinte, ninguém fala sobre essa questão, porque que você seguindo as estratégias de outra pessoa, porque que não dá certo para você, mas para aquela pessoa deu. A gente precisa entender que nós somos seres únicos. Então, a gente precisa colocar o nosso diferencial. O jeitinho que Deus lhe criou, o jeitinho que você vai colocar ali as suas principais qualidades naquele conteúdo. Então, assim, não espere que você vá comprar um curso de um grande marqueteiro aí e você vai aplicar tudo o que ele ensinou e você vai ter o mesmo resultado. Você vai ter resultados, mas provavelmente não igual àquele resultado que esse marqueteiro teve, tá? Então, a grande questão é você trazer a autenticidade
para aquilo que você está trabalhando, para aquilo que você está construindo, né? Trazendo a verdade. Eu gosto muito, assim, da questão da verdade. Quando você é uma pessoa ali, de fato, que você não cria como é que eu posso dizer? Não cria um personagem. Porque fica muito pesado a gente sustentar um personagem por muito tempo. Então, ali nas entrelinhas, o nosso público vê que tem algum tipo de divergência e acaba se afastando da gente. A gente não consegue vender porque está tendo um ruído ali na nossa comunicação. Então, trabalha direitinho essa questão da autenticidade, do autoconhecimento, quem você é, e não olhe demais para fora, olhe para dentro de você. Porque às vezes a gente fica olhando demais para aquilo que os outros estão fazendo e a gente esquece de que nós temos o potencial também. Nós temos que colocar aquilo que nós temos, porque só assim vai dar certo, Isso. né? Ai, Bruna, que encontro maravilhoso. Gostei bastante, foi Igualmente. muito esclarecedor. Se você ficou com alguma dúvida, né, pode colocar aí nos comentários que eu posso direcionar a Bruna também, né, para ela poder estar Com respondendo. certeza. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer tê-la em nosso programa. Prazer foi todo meu, viu, minha gente? Foi todo meu. Eu estou aqui muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dos erros e acertos, né? E se eu pude contribuir um pouquinho para que você não cometa os mesmos erros que eu já fico feliz, né? E eu quero dizer para você que tenha calma, vai dar certo, tenha calma. Vai sim. E a você que nos acompanhou até o final do nosso encontro, comenta de onde é que você está nos assistindo, comenta o que é que você empreende também, né, pra gente lhe conhecer. E se inscreve no nosso canal, que é muito importante pra gente, ativar as notificações pra ficar sempre ligadinho quando tiver uma nova postagem. Segue a gente no Instagram também, AcreditaCast. Você pesquisa lá, segue a gente e fica ligadinho nos próximos encontros que a gente for trazer aqui. E até o próximo encontro, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E vou esperar vocês nos acompanharem mais. Até a próxima.